Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Marielle de Almeida e eu, junto com a Marluce Mantovani, ficamos responsáveis pelo tópico de ensaios clássicos de atividade mitogênica e MTT. O nosso tópico ele se encaixa aqui na parte de caracterização celular, no organograma do nosso curso. E, para bem compreendermos proliferação celular, é importante que recordemos alguns aspectos relevantes do ciclo celular. A única maneira de formar uma nova célula é através da duplicação de uma já existente, em um conjunto de processos que nós conhecemos como ciclo celular. Ele é dividido em 4 partes: G1 e G2, que são períodos de crescimento celular, onde as células aproveitam para aumentar sua quantidade de organelas e proteínas, e também para monitorar o ambiente interno e externo, de modo que ela consiga assegurar condições adequadas para se comprometer com as principais transformações que ocorrerão na fase S e na mitose. A fase S, que é a etapa de síntese do material genético dessas células, e a fase M, que compreende a divisão nuclear ou mitose e a divisão citoplasmática ou citocinese. G1, S e G2 fazem parte da intéfase. Mitose e citocinese fazem parte da fase M. Ao contrário, por exemplo, de células bacterianas, as células de organismo multicelular têm o compromisso de colaborar entre si, para a manutenção, para o bem daquele organismo. E para que haja coordenação desse bom comportamento, elas enviam, recebem e interpretam um sofisticado conjunto de sinais que ditam como cada uma delas deve se comportar. No entanto, no corpo humano, com mais de 10 elevado a 14 células, bilhões delas sofrem mutações, que podem romper com esse bom comportamento, fazendo surgir uma célula maligna. As células malignas elas são definidas por 2 propriedades hereditárias. Primeiro, elas se reproduzem desobedecendo os limites normais da divisão celular. E segundo, elas invadem e colonizam regiões que normalmente são destinadas a outras células. Em uma proliferação celular normal, nós temos uma célula normal que se divide e dá origem a um tecido saudável. Por outro lado, em uma proliferação celular anormal, nós temos uma célula que a princípio era normal, mas por algum motivo sofreu mutações no seu genoma, e essas mutações conferiram a ela uma vantagem de crescimento em relação às outras, e fez com que elas passassem a se dividir de maneira descontrolada, podendo estabelecer uma massa tumoral. É importante que tenhamos em mente que as células malignas, elas possuem vantagem de proliferação em relação às células normais. E são justamente essas vantagens de proliferação que nós utilizamos para caracterizá-las, para diferenciar uma célula maligna de uma normal. Existem vários métodos, vários ensaios dos quais podemos lançar mão para verificar a proliferação celular e, com isso, diferenciar uma célula maligna de uma normal. E o primeiro método que vamos discutir é o de incorporação de timidina tritiada. A timidina tritiada é um composto de timidina e trítio. O trítio é um radioisótopo do hidrogênio, e é ele que confere ao composto timidina tritiada o caráter radioativo. Mas o que é um radioisótopo? Relembrando a estrutura atômica, nós temos um núcleo composto pelos prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são partículas sem carga elétrica. Circundando esse núcleo, nós temos a eletrosfera, onde habitam os elétrons,
que são partículas com carga negativa. Todo átomo ele é definido por um número, chamado de número atômico. O número atômico ele é igual ao número de prótons e define o átomo. O átomo de hidrogênio, por exemplo, ele tem em seu núcleo um próton. Quando tem-se um próton e um nêutron, nós temos o deutério. Quando tem-se um próton e dois nêutrons, nós temos o trítio. Então, um isótopo é um elemento químico que possui o mesmo número de prótons, porém diferente número de nêutrons. E um radioisótopo. Pensando na estrutura do núcleo, lá residem os prótons, que possuem cargas positivas e, portanto, cargas iguais. E o fato das cargas serem iguais pode gerar uma repulsão. Os prótons podem se repelir entre si, gerando um excesso de energia. Em alguns casos, o núcleo atômico não consegue conter essa energia, se torna instável e passa a emiti-la na forma de radiação, dando origem aos radioisótopos ou radionuclídeos. Então, um radioisótopo é um isótopo com excesso de energia, um isótopo instável e, consequentemente, radioativo. Quanto às características do radionuclídeo presente na timidina tritiada, o radionuclídeo é o trítio, o tipo de radiação emitida é radiação beta-, é um tipo de radiação ionizante, são elétrons de alta energia. A meia-vida do trítio é de 12,3 anos, sua energia máxima é 18,6 keV, seu alcance máximo no ar é de 0,6 centímetros, e a forma físico-química que esse radionuclídeo apresenta é a forma líquida. E por se tratar da manipulação de um radioativo, é importante que tenhamos uma estrutura com materiais, com equipamentos dedicados a essa manipulação, dedicados a esse ensaio. No nosso laboratório, no NUCEL, nós temos uma sala com materiais e equipamentos exclusivos para a manipulação de radioativos. E a timidina tritiada ela é interessante para essa finalidade de verificar a proliferação celular, porque ela possui a capacidade de ser incorporada ao DNA recém-sintetizado de células que estão na fase S do ciclo. Então, temos uma população celular, a timidina tritiada é adicionada ao meio de cultura, as células que aqui estão na fase S do ciclo celular vão incorporar a timidina tritiada ao seu DNA recém-sintetizado, se tornando radioativas. E a radiação emitida por elas é medida em um equipamento, em um cintilador. Esse é o Cell Harvest, é um equipamento utilizado para fazer lavagens nas amostras que tiverem incorporação da timidina tritiada. Nessa parte inferior, nós temos o local para posicionar a placa experimental de 96 poços. Nessa região mais superior, temos o local para o posicionamento de um papel filtro e também desse filtro de metal. Na lateral do equipamento, temos uma alavanca que fecha o circuito de modo a dar início ao ciclo de lavagem. As células são, portanto, lisadas e passam por várias lavagens naquele equipamento que eu mostrei anteriormente. E o DNA, inclusive o DNA das células que incorporaram a timidina tritiada, fica retido no papel filtro. Esse papel filtro, que representa cada pocinho da placa de 96 poços, é colocado em frascos de vidro
com líquido de cintilação e levado ao cintilador. Esse líquido de cintilação é um líquido que possui a característica de emitir fótons em decorrência do contato com o material radioativo. Então, esse líquido de cintilação é colocado nos vidrinhos, onde já estão os papéis filtro com as amostras, e levado ao cintilador. O cintilador ele faz a leitura de cintilações por minuto. E essa leitura ela é proporcional à radiação emitida pelas células. E uma das aplicações desse ensaio de timidina tritiada é para a utilização nos testes de lotes de soro fetal bovino para compra. Nós sabemos que o soro fetal bovino ele apresenta uma atividade favorável ao crescimento celular. E no laboratório, quando é necessário adquirir soro fetal bovino, diferentes lotes são testados através da incorporação da timidina tritiada, com a intenção de verificar qual dos lotes apresenta maior atividade favorável ao crescimento celular. Aqui, por exemplo, nós temos no eixo X 5 lotes a serem testados e no eixo Y temos a contagem de cintilações por minuto. Foram testadas várias concentrações de soro fetal bovino para cada lote. E aqui nós podemos ver que o lote 2 é o que apresenta a maior contagem de cintilações por minuto, indicando que as células que foram tratadas com esse lote tiveram uma maior atividade mitogênica. Portanto, ao escolher entre esses 5 lotes, o lote 2 será o escolhido. Uma outra maneira de verificar a proliferação celular é através da incorporação de BRDU. BRDU é um análogo da timidina, que difere dela apenas por esse radical brometo nessa posição. Então, temos uma população celular. Essas células serão colocadas em uma lâmina. A lâmina será tratada com BRDU e as células que aqui estiverem na fase S do ciclo celular vão incorporar o BRDU no seu DNA recém-sintetizado. E essa população celular com a incorporação de BRDU é tratada com anticorpo anti-BRDU e visualizada ao microscópio de fluorescência. Além da microscopia de fluorescência, para a visualização dessas células, elas também podem ser visualizadas com um protocolo utilizando citometria de fluxo. Existem também métodos para verificação da atividade metabólica celular. Um dos mais utilizados é a redução do sal tetrazóleo MTT. O MTT é um sal de coloração amarelada que possui essa estrutura, na qual existe um anel tetrazóleo, esse anel, que quando em contato com hidrogenases mitocondriais, tem esse anel reduzido de modo a formar o formazan, que é um outro sal, porém com coloração lilás. Em uma população celular, nós adicionamos MTT. As células que estão metabolicamente ativas vão endocitar esse sal. Suas hidrogenases mitocondriais irão metabolizá-lo de modo a formar o formazan. Essas células agora vão exocitar esses cristais de formazan e será adicionado ácido clorídrico no meio para solubilizar esses cristais. É realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 600 nanômetros. Com
mais escuro for esse lilás, maior terá sido a leitura de absorbância e, consequentemente, uma maior formação, uma maior produção de formazan ocorreu, indicando que nessa população celular existe uma alta atividade metabólica. Quanto mais claro for esse lilás, consequentemente, a leitura da absorbância terá sido menor, indicando uma menor formação de cristais de formazan. E, consequentemente, podemos inferir que nessa população celular existem células com uma baixa atividade metabólica. Uma aplicação bastante ampla e prática para o ensaio de MTT é quando deseja se verificar a citotoxicidade de células frente ao uso de algum fármaco. Temos, então, o plaqueamento dessas células, ou melhor, vamos imaginar que realizamos uma modificação no genoma de uma população celular. E nós queremos verificar se essas modificações, elas tornaram as células mais sensíveis à ação de algum quimioterápico. Como faríamos para verificar essa diminuição da sensibilidade ou aumento da resistência? Plaquearíamos as células. 24 horas depois, nós trataríamos as células com o fármaco em questão. 72 horas depois desse tratamento, submeteríamos as células ao protocolo de MTT e realizaríamos a leitura da absorbância a 600 nanômetros. De posse dos valores da absorbância e com a utilização de algumas ferramentas de bioinformática, é possível verificar o EC50 da droga nessa população que foi testada. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico para determinação do EC50. A curva azul representa a população parental, a população que não sofreu modificação no seu genoma. E a curva em vermelho representa as células que foram modificadas, que sofreram alterações no seu genoma. E através de uma ferramenta de bioinformática, é possível verificar que o EC50 da célula parental, ou melhor, o EC50 da droga, do fármaco, na célula parental é de 0,9 micromolar, e na célula modificada é menor, é de 0,4 micromolar. Isso nos diz que a população celular modificada, ela se tornou mais sensível à ação desse quimioterápico, desse fármaco utilizado. Nos indica, portanto, que a modificação realizada nessas células tornou elas mais sensíveis à ação desse quimioterápico. E tudo isso só foi possível porque lançamos mão do ensaio de MTT. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham aproveitado a aula, que tenham gostado, e nos vemos em um outro momento. Até mais! Para a realização do ensaio de MTT, previamente foram plaqueadas 10 a terceira células A31, linhagem normal, e 10 a terceira células SVT2, linhagem transformada, em placas de 96 poços, utilizando 100 microlitros por poço do meio de cultura DEMEM, suplementado com 5% de soro fetal bovino. 24 horas após o plaqueamento, as células passaram por um carenciamento de soro, tendo a concentração de soro no meio de cultura
reduzida para 0,1%. No dia seguinte, as células foram tratadas com diferentes concentrações de soro fetal bovino. 24 horas depois, o protocolo de MTT é iniciado com a adição de 10 microlitros de MTT numa concentração de 10 mg por ml. O MTT foi adicionado na linhagem A31 e também na linhagem SVT2. Iniciamos com a adição dos 10 microlitros de MTT na linhagem A31, nossa linhagem normal. E seguimos com a adição de MTT em todos os poços contendo as células A31. Finalizada a adição de MTT, tampamos a placa, homogeneizamos e a cobrimos com papel alumínio, de modo que a placa ficasse ao abrigo da luz. Sem esquecer de identificá-la. E realizamos o mesmo procedimento com a linhagem SVT2. Com a adição de 10 microlitros de MTT a 10 mg por ml. Também homogeneizamos e cobrimos a placa de modo que ela ficasse ao abrigo da luz. Lembrando de identificá-la. E as placas foram incubadas por 2 horas a 37 graus e a atmosfera com 5% de CO2. Após a incubação por 2 horas, é possível verificar ao microscópio os cristais de formazan que foram produzidos. Partimos para a solubilização dos cristais de formazan. Para tanto, retiramos o meio de cultura, onde previamente foi adicionado o MTT. Retiramos o meio de cultura de todos os poços onde havia a A31. E adicionamos 100 microlitros de DMSO. O DMSO, dimetil sulfóxido, é o responsável pela solubilização dos cristais de formazan produzidos.
e já é possível observar uma coloração levemente violeta, decorrente da solubilização dos cristais de formazan. E realizaremos o mesmo procedimento para a linhagem SVT2. Retiramos o meio de cultura onde havia sido adicionado o MTT. É importante retirar qualquer excesso de meio que tenha ficado nos poços. E adicionamos os 100 microlitros de DMSO. Lembrando que o DMSO é o reagente que solubilizará os cristais de formazan produzidos. As placas foram incubadas por mais 1 hora, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após essa incubação, já é possível observar a coloração levemente violeta decorrente da solubilização dos cristais de formazan. Lembrando que a intensidade da coloração é diretamente proporcional à proliferação celular. Como a A31 é uma célula normal e, portanto, de proliferação normal, já era de se esperar que a intensidade da cor fosse menor, enquanto que na SVT2, por ser uma linhagem transformada e possuir uma maior proliferação, o esperado era uma maior intensidade na cor do meio, exatamente como observado aqui. Por fim, basta realizar a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 600 nanômetros.